Durante muito tempo, eu achei que estava apenas sendo prático, juntando o que podia, comprando o que gostava, guardando o que talvez um dia fosse útil. Eu dizia para mim mesmo que estava só me preparando para a vida, que aquilo tudo era normal. Mas a verdade é que eu estava acumulando coisas porque, por dentro, havia um vazio que eu não queria olhar. Era mais fácil comprar do que parar. Era mais fácil encher a casa do que encarar o silêncio que gritava dentro de mim. Cada objeto que eu trazia para casa parecia preencher alguma ausência invisível. Um pequeno alívio, um sopro de prazer imediato, como se eu estivesse colando um curativo sobre uma ferida que nem sabia onde doía. Eu não comprava só coisas. Eu comprava uma ilusão de controle, um disfarce para minha confusão interna, um argumento contra o medo de que talvez eu não tivesse nada de verdadeiro, segurando minha vida de pé. Demorei muito para perceber que eu não era um acumulador de objetos. Eu era um acumulador de vazios. A filosofia já dizia que somos definidos menos pelo que temos e mais por aquilo que somos capazes de suportar em silêncio. Mas eu não suportava o silêncio. E quando a psicologia fala da compulsão por preencher, ela não fala apenas de armários cheios. Ela fala de corações sobrecarregados por medo, insegurança e a tentativa constante de parecer bem. No fundo, eu achava que se a minha vida estivesse cheia por fora, ninguém notaria o quão vazia ela estava por dentro. Eu vestia camadas, de roupas, de objetos, de distrações. Eu era como uma casa com a fachada arrumada, mas com os cômodos trancados. E o que é mais curioso, quanto mais eu tinha, menos eu sentia que tinha, porque nada daquilo realmente me alimentava. Era como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais eu bebia, mais sede eu sentia. Eu não acumulava só coisas físicas. Eu acumulava promessas não cumpridas, versões antigas de mim, expectativas dos outros e medos que eu nem conseguia nomear. Cada item que eu empilhava era um lembrete de que, de alguma forma, eu ainda estava tentando encontrar meu valor fora de mim. Como se o sofá novo, a prateleira cheia ou a gaveta organizada pudessem compensar o desorganizado que havia dentro de mim. Mas o mais duro foi perceber que em algum momento eu parei de viver. Eu apenas mantinha. Mantinha o ambiente, mantinha a rotina, mantinha as aparências. E isso cansa, porque a alma sente quando está em pausa. E a minha estava em silêncio há anos. Foi só quando tudo começou a me sufocar, as coisas, as obrigações, as expectativas, que eu comecei a ouvir. Um incômodo leve no começo, como quem sente que algo está fora do lugar. Depois, uma angústia que tomava conta até do meu sono. Eu acordava cansado, mesmo sem ter feito nada. Minha mente não desligava. Era como se eu estivesse sempre carregando peso demais. E então eu comecei a fazer perguntas incômodas. Por que eu precisava de tudo isso? Por que eu não conseguia me desfazer de certas coisas? Por que eu sentia que sem aquilo eu perderia uma parte de mim? Foi aí que eu entendi. Minhas coisas contavam histórias. Histórias que eu me recusava a encerrar. A roupa que nunca usei, mas que me lembrava de quem eu queria ser. O presente de alguém que já se foi, mas que eu guardava por medo de esquecê-lo. As caixas fechadas há anos, mas que eu não abria por medo do que elas pudessem desencadear em mim. A filosofia existencial fala sobre isso, que carregamos símbolos, que os objetos se tornam extensões das nossas memórias, das nossas identidades não resolvidas. E a psicologia vai além. Fala sobre a ilusão de permanência, sobre o quanto acumulamos tentando segurar o que já passou, tentando evitar o luto, o esquecimento, ou a sensação de que deixamos escapar o tempo. Eu percebi que guardar coisas era a minha forma inconsciente de lutar contra a impermanência. Era como se eu tentasse congelar o tempo, parar o mundo em alguma versão idealizada da vida que eu não vivi. Só que o paradoxo é cruel. Quanto mais eu tentava guardar a vida, menos eu vivia de verdade. Eu não aproveitava o presente, porque estava cercado por fantasmas do passado e fantasias de um futuro que nunca chegava. Eu vivia entre o "um dia eu vou usar isso" e o "isso me lembra quem eu fui". E no meio disso tudo, eu esquecia quem eu era agora. Um dia, cansado de tropeçar em mim mesmo, eu comecei a esvaziar. Primeiro com medo,
Depois, com alívio, cada coisa que ia embora levava junto um peso que eu nem sabia que estava carregando. E a cada espaço que se abria, algo em mim também se expandia. Era como se eu finalmente conseguisse respirar, como se eu estivesse tirando o entulho que cobria minha alma. Descobri que o silêncio, aquele que eu tanto evitava, era onde morava a minha paz. Que o espaço vazio não era uma ameaça, mas uma promessa. Uma promessa de reencontro, de autenticidade, de vida vivida com intenção. Descobri que a felicidade não mora na prateleira cheia, mas na leveza de saber que não preciso de muito para me sentir inteiro. Que o que me faltava não era mais uma compra, era presença. Era coragem para olhar para dentro e dizer: eu não preciso mais esconder quem eu sou atrás do que eu tenho. Hoje, eu vejo o minimalismo não como um estilo de vida bonito ou estético, mas como uma revolução silenciosa. Um ato de resistência contra uma cultura que te diz que você só vale se tiver. E principalmente, como um reencontro espiritual com tudo que realmente importa. A filosofia estoica ensina que tudo que temos pode ser tirado. E que por isso o verdadeiro valor está no que ninguém pode tocar. E isso me mudou. Porque agora, eu sei que mesmo que tirem tudo de mim, eu continuo sendo quem sou. Eu não sou o que eu possuo. Eu sou o que eu sinto, o que eu curo, o que eu transformo. E se você chegou até aqui, talvez também esteja cansado de se esconder atrás do acúmulo. Talvez esteja procurando ar, leveza, clareza. Então eu te digo, começa com uma caixa, uma decisão, um item que você solta, e depois outro, e outro. Porque no final, você não está apenas esvaziando sua casa. Você está abrindo espaço para si mesmo. E quando isso acontece, tudo muda. E se você quer seguir nessa jornada de reconexão, de autoconhecimento e liberdade interior, se inscreve no canal. Aqui, a gente aprende juntos a viver com menos coisas e com muito mais verdade.